Olá, tudo bom? Eu sou Carla Luiza, sócia do CGE Consultoria, sou advogada formada desde 2000 e estou aqui para trazer o conhecimento, a prática, as informações necessárias de todos os proprietários de imóveis, principalmente os imóveis urbanos. Nós vamos entender na prática a aplicação do direito imobiliário. Inicialmente, eu quero trazer para vocês os documentos. Como é que a gente comprova os documentos de um imóvel? É a certidão de ônus reais. Diferentemente do que muitos clientes que chegam no meu escritório trazendo uma escritura, trazendo uma doação, trazendo o ato em si realizado, esse documento é um documento que é feito pelo cartório de notas. No entanto, esse documento ele tem que ser necessariamente registrado no Registro Geral de Imóveis. Então, qual a informação inicial para que a gente possa entender qual é o documento que o cliente, que o proprietário precisa ter para comprovar a sua propriedade? Certidão de ônus reais. E vamos analisar o que é uma certidão de ônus reais. Quando é feita a aquisição do imóvel através de uma compra e venda, que é uma modalidade de aquisição de imóveis, nós faremos esse documento através de uma escritura no cartório de notas, diante de um tabelião que tem habilitação para realizar esse documento. Passado essa realização da escritura de compra e venda, onde é feito o pagamento para o antigo proprietário e o recebimento do bem para o comprador, esse documento tem valor legal, só que só terá efeitos jurídicos após a transferência no Registro Geral de Imóveis. Esse trabalho ele é realizado pelo advogado, porque é mais garantido que seja feito pelo advogado, porque o advogado ele sabe todos os trâmites de uma realização de escritura de compra e venda, os documentos necessários, o trâmite no cartório, com quem ele deve falar, quais os documentos necessários para dar entrada. Então, quando a pessoa interessada na compra e venda do imóvel, ela necessariamente precisa de uma assessoria jurídica, de um advogado especializado. Por quê? Porque existem algumas etapas no processo de compra e venda, que começa no sinal e termina com o registro de imóveis. O advogado, ele acompanha, tem o conhecimento da situação do imóvel, se está livre e desembaraçado, se tem alguma pendência jurídica. Então, voltando à certidão de ônus reais, quando é apresentada a escritura no cartório de registro de imóveis, é passada a titularidade do imóvel para o comprador efetivamente. Então, quando é feita uma escritura de compra e venda no cartório, o comprador paga o valor do bem para o vendedor. O vendedor entrega chaves. Isso não é a troca de titularidade, isso é a entrega da posse, é a emissão da posse. O comprador ele paga, recebe a chave e vai para o bem. Então, quando a gente fala em propriedade, é diferente da posse. A propriedade, ela só se efetiva no momento que é feito o registro no Registro Geral de Imóveis. E qual é o documento que é expedido pelo Registro Geral de Imóveis? Certidão de ônus reais. Então, todo esse procedimento, ele é feito
corretamente com assessoria de um advogado especializado na compra e venda, no direito imobiliário. Não adianta a pessoa que vai comprar um imóvel fazer a oferta, procurar uma imobiliária sem uma assistência jurídica, para que não haja nenhum problema futuro. O advogado imobiliário, quando pega a certidão de ônus reais para analisar, ele não vai apenas ler o documento. Ele tem a finalidade de observar qualquer pendência, qualquer desajuste que vai impedir a realização de compra, de venda, de registro, de regularização. Então, ao receber a certidão de ônus reais, você efetivamente comprova a sua propriedade do imóvel. A certidão, ela sai no momento do registro, quando você pega a escritura de compra e venda e leva registro no RGI, eles fazem a transferência de titularidade. Essa transferência de titularidade, ela fica registrada na certidão de ônus reais, ou seja, é averbadas as informações da transferência. O que significa isso? Que todas as informações contidas na escritura vão ser passadas para a certidão de ônus reais de forma resumida. Quais são os pontos específicos que tem que constar na averbação? O nome dos antigos proprietários, o nome dos futuros compradores, o valor que foi comprado, as certidões que foram tiradas, se tem alguma pendência em relação às certidões do proprietário antigo. Por quê? Vou te dar um exemplo. No momento da compra e venda, é necessário tirar as certidões do proprietário do imóvel para evitar qualquer interpelação no próprio imóvel. Exemplo, você vai fazer uma compra e venda de um imóvel e não tira a certidão. Isso não existe porque o próprio cartório exige que isso aconteça, que isso se realize. É exigência para que possa concluir uma escritura. Após tirar das certidões do proprietário, verifica-se que tem uma reclamação trabalhista já julgada, transitada em julgado, com execução, com uma dívida de 100 mil. Dívida trabalhista, ela pode executar através da certidão de feitos trabalhistas. No entanto, o advogado do reclamante, do autor que entrou com essa reclamação trabalhista contra o proprietário do imóvel que está vendendo o imóvel, ele pode pedir a penhora do bem. Se ele pedir a penhora do bem e o juiz da vara do trabalho deferir, essa compra e venda, ela pode ser sobrestada, ela pode ser interrompida e pode ser constatado fraude a credores. Essa é a problemática de uma compra e venda. É a necessidade de tirar essas certidões anteriores para que seja concluída uma transferência de titularidade, de propriedade, de posse e propriedade de um imóvel para uma outra pessoa e que ela receba o imóvel livre e desembaraçado. Então, quando você quer saber quem é o proprietário do imóvel, tire a certidão de ônus reais. Eu tenho um caso de um casal de clientes que está fazendo o divórcio e tem alguns imóveis partilhando. E a grande discussão deles é em relação à escritura. Porque um tem a escritura, o outro tem a escritura e não quer dar, não quer tirar foto, não quer dar as informações, e me trouxe essa informação.
Qual a orientação como advogado eu posso dar? Isso não vai atrapalhar em nada nas informações. Essa certidão de ônus reais, ela é paga. Hoje aqui no Rio está em torno de 150, 160 reais. Você vai, tira a certidão, em 24 horas, 48 horas, dependendo do cartório, você consegue tirar essa certidão. Essa certidão é pública. Ela não tem nenhum impedimento para que você possa ir lá e tirar essa certidão. E com essa certidão de ônus reais, você consegue verificar todas as informações necessárias do imóvel. Quais são as informações necessárias do imóvel em relação à documentação? Na certidão de ônus reais consta o número da matrícula do imóvel que está registrado no cartório. Consta o livro que está registrado. Consta todos os moldes de aquisição. Se foi vendido, se foi por inventário, se foi por doação. Todo o histórico do imóvel está registrado na certidão de ônus reais. E a partir daí, você já tem a documentação necessária para poder realizar essa partilha, no caso do cliente realizar a partilha, outras questões que convenham ao proprietário. Voltando à questão da documentação, além da certidão de ônus reais, que comprova a propriedade do imóvel, nós temos a inscrição do IPTU, que é registrado conforme a localização, o imóvel e o nome da pessoa. Isso aí no final da escritura, quando a gente faz a escritura, o advogado precisa comunicar à prefeitura no próprio site da prefeitura tem um acesso lá de alteração de titularidade. Por quê? Você vai comprovar através dessa escritura registrada no RGI que foi feita a compra e venda do imóvel e altera a titularidade. Então, quando chega o IPTU no começo do ano, aí já passa o nome para o novo proprietário. Então, assim, quando você vai fazer a escritura de compra e venda, além da matrícula do imóvel, você precisa da inscrição de IPTU. Por quê? Porque dentre as certidões necessárias para apresentar na escritura de compra e venda, nós precisamos tirar uma certidão denominada certidão de enfiteuse e certidão de quitação fiscal. Qual é o objetivo dessa certidão? É verificar se existe alguma pendência com o município. Se existe alguma pendência com o município, o vendedor tem a obrigação de apresentar os comprovantes e, se não tiver pago, regularizar todas as pendências em relação ao IPTU ou despesas municipais. Outro documento que é importante que as pessoas não analisam é a taxa de incêndio. Tem uma inscrição de bombeiros, todo imóvel tem essa inscrição de bombeiros que tem que ser observado. Essa taxa de bombeiro é paga anualmente, mas para você fazer a compra e venda, você precisa apresentar essa certidão de quitação no corpo de bombeiros. Se tiver alguma irregularidade, tem que regularizar, tem que efetuar o pagamento, tem que pedir a baixa, porque quando passa mais de um ano sem pagar, vai para a dívida ativa e a gente precisa desarquivar o processo para poder pagar e dar baixa. Então, é um processo demorado. Então, você que está interessado em comprar um imóvel e não tem todo esse conhecimento, toda essa experiência do direito imobiliário, você precisa contratar um advogado especializado nessa área para te dar o suporte de realizar essa transferência de forma mais segura, dentro da lei, e para que não haja sustos posteriormente, tá?
Eu vou deixar na tela o meu WhatsApp. Se você tiver interesse, entre em contato que eu estou à sua disposição para realizar um atendimento personalizado. E por fim, nós vamos falar sobre a posse. Eu falei um pouquinho mais cedo em relação à posse. Dei o exemplo de, no momento que estiver no cartório, o comprador recebe a chave e o vendedor recebe o dinheiro. Passou a assinatura, vai e entra no bem. No momento que entra no bem imóvel, você está recebendo a posse, emitindo na posse do imóvel, que é diferente da propriedade. Como eu posso explicar mais sobre a posse? Você que acabou de comprar o imóvel, acabou de comprar o imóvel e você não quer morar lá, você só se interessou, quer investir e quer alugar. Como é que funciona? Você comprou um imóvel, gostou do imóvel, agora você quer investir com aluguel, você vai alugar. No momento que você faz o contrato de locação, você transfere a posse do imóvel para terceiros e continua com a propriedade do imóvel. Então, o que é importante verificar, você que é proprietário de imóvel, quais são as limitações da sua propriedade, quais são as limitações da sua posse, qual é a conexão que você tem com um imóvel urbano dentro de um condomínio. Você como proprietário, você ao receber a posse do imóvel, ao entrar no imóvel, você precisa se apresentar para o síndico, apresentar a certidão de ônus reais para o síndico. Para quê? Para que dê publicidade a essa compra, para que mude na administradora o nome da cota condominial, receba as informações do regimento interno do edifício e da convenção de condomínio. São esses procedimentos que não são conhecidos por todos os proprietários de imóveis e que é necessário para que não haja nenhum problema, nenhum prejuízo para você por falta de conhecimento em relação ao usar e fruir do seu bem imóvel urbano. Por hoje é só. Agradeço a atenção, espero que tenha contribuído com vocês. Estou à disposição para compartilhar mais informações. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários